a condição dos gentios sem Deus. Lembrando aos irmãos que nesse segundo trimestre de 2020, nós estamos estudando a carta aos Efésios, com o tema geral do trimestre, a igreja eleita. O texto áureo da lição de hoje se encontra em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 11, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisos pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Verdade prática: outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 11 e 12, Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 12 ao versículo de número 14. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisos, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 12 ao 14. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. Glória. Amém? Amém. Coloca a mão no seu coração aí onde você está, aí na sua casa nesse momento. Espírito Santo de Deus, nessa hora, amigo amado, nós convidamos a Ti para estar conosco, nos direcionando, nos orientando, nos revelando a vontade do Pai nessa manhã. Abre a nossa mente, Espírito Santo, para a verdade do conhecimento de Jesus Cristo nessa manhã e nos enche de esperança e de paz. Visita essa pessoa nessa hora, Consolador amado, que está carecendo de esperança, que está carecendo de um refrigério. Lá no lado dela, abraça ela nesse momento, Espírito Santo de Deus. Ilumina o coração dessa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Introdução. Na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo estudaremos cada um desses aspectos. A carta aos Efésios, ela vai mostrar qual a condição, ou qual era a condição das nações gentílicas diante de Deus. E qual era essa condição das nações gentílicas? Na visão do apóstolo Paulo, aqui na carta aos Efésios, incircunciso, ou seja, não eram um povo separado, sem Cristo, ou seja, não tinha salvação, separado de Israel e longe da promessa, ou seja, fora do mais sublime e grandioso momento que é a presença de Deus. As nações gentílicas estavam fora desse contexto. Até, nós vamos pontuar durante a lição, até Cristo Jesus. Cristo Jesus deu uma diferenciação
em tudo. E os irmãos que têm me acompanhado têm visto eu continuamente afirmando: não há como não ser grato a Jesus Cristo. Glória. É impossível. Jesus Cristo mudou a história. A nação gentílica que estava sem esperança, sem Deus no mundo, e quando há uma pontuação aqui de Paulo, sem Deus no mundo, não significa que as nações gentílicas não adoravam os seus deuses, mas sem Deus aqui é sem o único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Durante a lição nós iremos pontuar em cima de 3 grandes tópicos divididos em subtópicos. O primeiro tópico, chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. O conceito de incircuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de que pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. A circuncisão visivelmente mostrava a separação do povo de Israel por Deus. Foi uma aliança, um concerto que Deus fez com Abraão e, em consequência, com a sua descendência. E nós temos falado aqui, a Bíblia, ela é a revelação de Deus para a humanidade. E Deus, na sua grandiosa majestade, escolheu se revelar ao mundo através de Abraão, através da sua descendência, ou seja, através de Israel. E Deus separa Israel para si. E a marca da separação de Deus, do concerto de Deus no israelita ou para Israel, era a circuncisão, que era feita ao 8º dia em que o menino nascia. Ele era apresentado ao templo e ali era feito a circuncisão, dizendo que aquela criança era separada para Deus. Com isso, irmãos, as demais nações da terra estavam separadas do cumprimento das promessas de Deus. Com isso, as nações gentílicas não desfrutavam de um pleno conhecimento do Deus Criador do universo. Mas a gente vai pontuar durante essa lição que, mesmo tendo sido assim no princípio em que Deus firma essa aliança com Israel, já era projeto de Deus, antes de tudo, que essa aliança abrangesse toda a humanidade. Já era projeto de Deus. E Deus escolhe Israel para que essa aliança comece a ser desenvolvida a partir de Israel para abraçar as demais nações do mundo. Mas até então, a circuncisão era um privilégio somente da nação israelita. O significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. E era algo tão sério
que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. A circuncisão era um ato de santificação, ou seja, separação para Deus, de um povo ao qual andaria ou viveria nos preceitos determinados por Deus. E as pessoas questionam, mas por que a circuncisão era feita justamente numa parte do órgão sexual masculino? Justamente por causa da depravação que já abraçava o mundo naquela época. As maiores aberrações, incluindo corrupção, idolatria, estava ligada à área sexual. E Deus, para mostrar para o mundo espiritual e mostrar para Israel e em consequência para as demais nações gentílicas, ele marca o seu povo justamente nessa área, dizendo que aquele povo era santo e que aquele povo tinha que andar em santidade diante dele e diante das demais nações da terra. Essa é a missão da igreja nessa terra. Andar em santidade diante de Deus e diante das demais nações nessa terra. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem essa missão. O novo Israel de Deus, a igreja do Senhor, lavada e remida no sangue do Cordeiro, tem essa missão de ser diferente em um mundo enegrecido pelo pecado, de ser diferente em um mundo em que a imoralidade virou algo benéfico. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que continuar se posicionando contra essas imoralidades e sendo a diferença nesse mundo. Como a palavra do Senhor nos diz, sendo luz e sendo sal nessa terra. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você foi chamado para ser santo e para andar em santidade diante de Deus. Essa aliança da circuncisão ela era tão levada a sério pelos judeus que eles se recusavam até mesmo a sentar na mesa dos gentios. E o que é gentio? Esse termo gentio, às vezes as pessoas usam ele dentro da igreja e não sabem o verdadeiro sentido do termo gentio. O termo gentio significa todos aqueles que não são israelitas. Ou seja, se você não é judeu, você é um gentio. Você é um gentio. A diferença hoje é que nós somos uns gentios convertidos no Senhor Jesus Cristo, enxertado na árvore abraâmica e desfrutando das promessas que Deus fez para Abraão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aqui está a diferenciação do gentio não convertido para o gentio convertido. O gentio não convertido continua incircunciso e fora do projeto de Deus. Mas ele está fora do projeto de Deus porque ele quer estar fora do projeto de Deus, porque a vontade de Deus é que ele seja enxertado na figueira verdadeira que é Cristo Jesus. Amém, Jesus. Ao ponto, irmãos, de Pedro, lá em Atos capítulo de número 11, ter que dar explicação para a igreja em Jerusalém por ter entrado na casa de um gentio chamado Cornélio, ter batizado Cornélio, ter comido com a família de Cornélio. Pedro teve que se justificar diante da igreja, que em Jerusalém, que boa parte era composta por judeus que tinham se convertido ao cristianismo. E aí na justificação de Pedro mostra que o Senhor não faz acepção de pessoas. Deus maravilhoso. E que quem era ele? Quem era ele? Para não levar aquele povo ao batismo nas águas, sendo que o Espírito Santo tinha batizado aquelas almas. Se o próprio Senhor não fez acepção de pessoas, quem era ele para fazer acepção de pessoas? Assim é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não fomos colocados nessa terra para fazer acepção de pessoas. Nós fomos colocados nessa terra para pregar o Evangelho de Cristo e declarar aos gentios que ainda se encontram perdidos, que ainda há esperança para eles. A esperança chama-se Jesus Cristo. Deus maravilhoso. A circuncisão do coração
o apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se trata de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de que pertencemos a Deus não é a circuncisão nem é a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Ei, muitos judeus foram circuncidados pelos homens, mas não são nova criatura, porque só há a marca física, não há a marca interior. E essa é a marca, e a marca interior é a que faz a diferença, porque quem nos marca é o próprio Deus. Com a pessoa do Espírito Santo, é o selo da promessa. Esta é a verdadeira circuncisão. 2 Coríntios 5,17, o próprio Paulo, escritor da carta aos Efésios, vai dizer: aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, não é a circuncisão feita pelas mãos do homem, mas é a circuncisão feita por Deus, que é interior, na alma, no coração. A circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre os judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Está lá em Atos, capítulo de número 15. Quando você tiver uma oportunidade, medita em todo o capítulo de Atos, capítulo 15. Você verá quão grandioso é o nosso Deus. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, está lá em Atos capítulo 15, versículo de número 28 e 29, que diz assim: que vós abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada e da fornicação. Os judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios que tinham se convertido ao cristianismo também passassem pela circuncisão humana. E houve um grande debate entre eles, Paulo e Barnabé. Porque o argumento paulino, o argumento de Barnabé é: se o próprio Deus já os batizado com o Espírito Santo, se o próprio Deus já os selado com a promessa, por que infligir aos irmãos essa dura serviço? E esse debate foi levado até a igreja mãe. Hoje nós falaremos até a igreja sede, Jerusalém, onde estavam os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, aqueles que andaram com Cristo, onde estava o grande teólogo da igreja de Jerusalém, irmão de Jesus Cristo, Tiago. E quando chegam lá, a decisão apostólica foi: ei, não vamos infligir aos irmãos essa dura servida da circuncisão, mas que eles abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, que eles abstenham do sangue, que eles abstenham da carne sufocada e que eles evitem, que eles fujam da fornicação, da imoralidade sexual que dominava o mundo da época. E aí a pergunta que eu quero já fazer para você nessa manhã é: a imoralidade sexual domina o mundo hoje? Então a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela é mais atual do que qualquer jornal que ainda vai ser transmitido amanhã, na segunda-feira. A palavra do Senhor é a mais atual. E é ela que tem que ser vivenciada nessa terra. É a palavra do Senhor Jesus Cristo. A igreja tem que pôr contra toda a imoralidade. Doa quem doer. Essa é a minha missão. Essa é a sua missão como cristão nessa terra. E a verdadeira circuncisão, irmão, já é uma promessa de Deus.
Quando Deus chama Abraão, capítulo 17 de Gênesis, diz: Abraão, olha, você vai circuncidar e vai circuncidar todo varão pertencente a você. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, o seu filho Ismael, 13 anos. E quando Deus fez isso com Abraão, a circuncisão era feita pelo homem, era o próprio homem que fazia a circuncisão. Só que Deus já tinha uma promessa, Deus já tinha determinado que faria isso nas demais nações da terra, que verdadeiramente reconhecesse o seu Filho amado Jesus como único e verdadeiro Salvador. E essa promessa está lá em Gênesis, em Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo de número 6, que diz assim: e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que vivas. Ei, a circuncisão humana. A circuncisão humana não tinha condição de trazer a verdadeira vida que Deus prometeu aqui em Deuteronômio, capítulo de número 30, verso de número 6. Porque essa promessa aqui é uma promessa de vida eterna e ela está firmada em Cristo Jesus. A circuncisão era um símbolo de separação daquele povo. Deus separou, para que através desse povo ele começasse a mostrar para o mundo quem era ele, o único e verdadeiro Deus. Para que através desse povo Deus começasse a derramar as bênçãos dele, ao cumprimento das promessas dele sobre a terra. Para que através de Israel Deus enviasse o Salvador, Jesus Cristo. Ei, Jesus Cristo, judeu, da tribo de Judá, descendente de Abraão, descendente de Davi, tudo em cumprimento ao projeto salvífico de Deus para a humanidade, de uma circuncisão interna, no coração, na alma. Amém? 2. Estranhos ao conserto da promessa. Nessa parte, o apóstolo aponta a situação dos gentios naquele tempo. Estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao conserto da promessa. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Todos os ritos dos gentios religiosos daquela época e todos os ritos dos gentios hoje não convertidos sem Deus em adoração ao Deus dele tem sido uma adoração a um Deus que não existe, a um Deus que nada pode fazer por eles, por mais religiosos que sejam. E isso está lá em João capítulo de número 4, versículo de número 22, quando Jesus está conversando com uma mulher samaritana. É o próprio Jesus que está conversando com aquela mulher. E era um povo religioso. E Jesus disse para ela: vós adorais aquilo ou aquele que vós não conheçais. Aquilo que vocês não conhecem, vós adoram. Mas nós, apontando para os judeus, adoram aquele que ele conhece. Aquele que fez a promessa. Aquele que criou os céus e a terra. Aquele que chamou a existência tudo o que existe hoje pelo poder da sua palavra. As nações gentílicas pagãs tinham a sua religiosidade, mas adoravam a um Deus que eles não conheciam, um Deus que não existe. Assim é no tempo de hoje. Muitos estão adorando a um Deus que eles não conhecem. Por quê? Porque não existe. Só existe um único e verdadeiro Deus. Aquele que se revelou à humanidade através de Israel e, com a expressão máxima, através do seu Filho amado Jesus Cristo. Eles
se revelou para nós, para mim, para você ir na sua casa através de Jesus Cristo. E muito mais do que se revelar, Ele pagou a nossa dívida. Ele pagou pelos nossos pecados naquela cruz, dando-nos o direito de termos, em meio a essa crise que o mundo enfrenta hoje, termos a esperança de que o que nos aguarda, nem olho viu, nem ouvido ouviu, e ainda não subiu no coração do homem o que Deus tem preparado para a igreja dele nessa terra. São grandes coisas, irmãos. Separados da comunidade. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só do símbolo externo, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus. E desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo, eles também se tornariam uma descendência de Abraão. Por meio de Cristo. A videira verdadeira. E aí é o que Cristo disse para os discípulos, ele diz para mim e para você nessa manhã: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos nada. Sem Jesus a igreja apostólica não podia nada. Gálatas 3, do versículo 27 ao 29 diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo já fosse revestir-se de Cristo. Nisso não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Em Cristo Jesus, nós herdamos a promessa que Deus fez a Abraão, o cumprimento da promessa que Deus fez para Abraão. Irmãos, o texto bíblico ele é maravilhoso. Para que você entenda nessa manhã que Deus se revela a Israel, mas que já era projeto de Deus abraçar as demais nações gentílicas com aliança através do seu Filho amado Jesus. Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 3, quando Deus chama Abraão e vai dar uma ordem para Abraão sair do meio da parentela dele. Deus vai fazer promessas para Abraão ali. E tem promessas que Deus fez para Abraão ali, que foi feita para Abraão, mas que era para abranger todas as demais nações da terra. Quando no finalzinho do versículo 3, do capítulo 2 de Gênesis, Deus diz a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ei, era muito mais do que a sua descendência, do seu sangue, era muito mais do que Israel. A promessa de Deus ali era que aquela aliança, que aquele concerto abrangesse todas as nações do mundo. E todas as nações da terra foram benditas em Cristo Jesus. Foram benditas quando Cristo deu aquele brado na cruz do Calvário, diz: tetelestai, está consumado. A dívida da humanidade foi paga diante do meu Pai. Deus. Ali as nações da terra, as famílias foram benditas em Cristo Jesus. Mas aquilo que eu pontuei em outras lições, eu vou pontuar nessa aqui: o sangue de Jesus é suficiente para salvar toda a humanidade, mas eficiente para somente abraçar quem crê. Deus, maravilha. Ele é eficiente para cumprir as promessas feitas a Abraão, para somente quem crê no Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Alienados aos pactos das promessas, uma vez separados da comunidade de Israel,
os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Dentre eles, o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados da promessa por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa de Deus. Deus maravilhoso. Quando o apóstolo Paulo pontua em Efésios, nós lemos o texto aqui, de que os gentios estavam sem Deus, sem Cristo, sem a promessa, era porque os gentios desconheciam os pactos, as alianças que Deus vinha fazendo com a nação de Israel. Eles desconheciam o pacto abraâmico, eles desconheciam o pacto mosaico, eles desconheciam o pacto davídico. E aí, eu quero pontuar aqui também, fora esses pactos aqui, eu quero trazer mais dois pactos. O pacto noéico e o pacto adâmico de Deus. O pacto adâmico de Deus nós intitulamos como aliança do começo. O pacto com Noé nós intitulamos como aliança da preservação da humanidade. O pacto com Abraão nós intitulamos como o pacto da promessa, o pacto da fé. O pacto com Moisés nós intitulamos como o pacto da lei, ou o pacto mosaico. O pacto com Davi nós intitulamos como o pacto do reino, ou o pacto davídico. E todos esses pactos, da primeira aliança com Adão, à quinta aliança com Davi, todas elas apontavam para Cristo, a aliança da consumação. Glória a Deus. Alguns teólogos vão pontuar e vão dizer que não havia esse tanto de promessa, ou esse tanto de pacto, que na realidade esses pactos eram um só. E faz sentido, porque todos os pactos apontavam para o Cristo, a aliança da consumação. Quando Deus colocou Abraão, quando Deus fez a promessa para Abraão, Deus já fazia a promessa para Abraão olhando para o seu filho, que iria morrer naquela cruz do Calvário por amor a mim e a você aqui nessa manhã. Quando Deus fez um pacto com Noé, preservando Noé e sua família daquele dilúvio, era porque Deus estava olhando para mim e para você aqui nessa manhã. Quando Deus fez o pacto com Davi, o pacto do reino, é porque Deus estava olhando para mim e para você e estava destinando a mim e a você um reinado eterno com Cristo Jesus. Ou seja, Deus sempre esteve e sempre estará no controle de todas as coisas, inclusive do controle dessa pandemia que assola o mundo nos tempos ou nos dias de hoje. O nosso Deus está no controle de tudo. Amém, irmãos? Amém. Tópico 3. Sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ei, era a minha condição, era a sua condição, quando nós estávamos lá fora, vivendo nos deleites, nos prazeres carnais. Estávamos sem Deus, sem o cumprimento da promessa e sem Cristo. Outrora nós vivíamos assim. Outrora nós vivíamos na depravação. Outrora nós vivíamos afastados da vontade de Deus. Mas Deus, na sua imensa misericórdia, através do seu Filho amado Jesus Cristo, enviou o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo divino. E por isso estamos aqui hoje, dizendo: só o Senhor é Deus. Desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas.
Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo. Irmãos, as religiões da época, os filósofos da época, descartavam uma vida pós a morte. Para muitas religiões, para a filosofia aqui da época, e muitas religiões no dia de hoje, a vida só se resume a este mundo. Morreu, para eles, acabou. Mas não é isso que a palavra do Senhor Jesus Cristo nos ensina. Não é isso que Jesus Cristo ensinou e, como exemplo, nos mostrou que há uma vida eterna separada para aqueles que verdadeiramente amam a Deus. Uma vida eterna de vitória, de alegria, e há também uma morte eterna, mas uma morte eterna de sofrimento para todos aqueles que não se enquadrarem no projeto de Deus para a humanidade. Há uma condenação eterna, sim. Ou seja, a vida não se resume somente a esse mundo, a terra, essa esfera física. Apocalipse vai dizer que há um novo céu e uma nova terra, como há também um lago de fogo reservado para aqueles cujo nome não estão escritos no livro da vida. Então há sim uma vida pós a morte física. E Paulo teve um grande embate com os filósofos. Sempre os filósofos debatendo, trazendo alguns questionamentos, e muitos desses questionamentos não com a intenção de obter resposta, mas com a intenção de causar tumulto, de causar desentendimento. E quando Paulo vai encontrar esse tipo de pessoas sem Deus, e com um entendimento totalmente errado do plano físico e do plano espiritual, Paulo não vai perder a oportunidade de ensinar o verdadeiro evangelho de Cristo, o verdadeiro sentido da vida nessa terra. Nós fomos colocados nessa terra para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. Isso está lá em Atos, capítulo de número 17, versículo de número 18 e 32. O versículo de número 18 diz assim: e alguns filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com Paulo. Um diziam que quer dizer este falador? E outros parece que é pregador de deuses estranhos, porque Paulo lhes anunciava a Jesus Cristo e a ressurreição. Isso para eles era loucura, para eles era algo novo, para eles era algo que surpreendeu eles. Falar sobre ressurreição de mortos, falar sobre vida após a morte. Versículo de número 32 de Atos, capítulo 17. E como esses filósofos ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam acerca disso: te ouviremos outra vez. Os epicureus e os estoicos eram filósofos de destaque na Grécia da época. Epicureus veio de Epicúrio, conhecido como o profeta do prazer. E os estoicos veio de Zenão. Para os epicureus, os seguidores de Epicúrio, eles acreditavam que a busca pelo prazer e pela felicidade era a principal meta de vida do ser humano na Terra. A busca desenfreada pelo prazer. Por isso a Grécia, havia toda aquela perversão, toda aquela imoralidade na Grécia na época. E aí eu quero perguntar para você nessa manhã: tem essa busca pelo prazer desenfreado no mundo de hoje? Ou seja, os tempos mudaram, mas a gente enxergamos a mesma pecaminosidade contaminando o mundo em nossa época. A busca desenfreada pelo prazer. Esse era o que pregava os filósofos epicureus. E os estoicos, ao contrário dos epicureus, eles eram mais racionais. Eles colocavam o pensamento acima do sentimento.
e tentavam viver em harmonia com a natureza e a razão. Era outro extremo. É aqueles que tentavam racionalizar tudo e que enxergavam na natureza um Deus. E por isso buscavam harmonia com a natureza. Colocavam de lado os prazeres, mas ao mesmo tempo afastavam o verdadeiro Deus do sentido da vida deles. E Paulo, quando chega e encontra eles, Paulo vai dizer: ei, há uma vida após a estada nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. Jesus, e aí Paulo vai trazer que o grande exemplo que a igreja tem chama-se Jesus Cristo. E Paulo vai dizer: olha, Jesus Cristo morreu, mas ele ressuscitou. E hoje ele está sentado à destra do Pai. E Paulo vai pregar a ressurreição para esses filósofos lá em Atenas. A Grécia era um povo muito religioso. Muitos deuses, adoravam muitos deuses. Mas, como aquilo que nós temos pontuado aqui, adorava aquilo que eles não conheciam. E Paulo vai mostrar para eles quem era o verdadeiro Deus. E Paulo, além de mostrar, Paulo vai dizer: eu conheço esse verdadeiro Deus, eu tenho intimidade com esse verdadeiro Deus. Eu adoro quem eu conheço. Vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. E aí, uma estratégia para a igreja, uma estratégia para mim e para você. Paulo, andando pela Grécia, ele viu entre os deuses que os gregos adoravam, ele viu uma estátua e embaixo escrita: ao Deus desconhecido. Por quê? Porque os gregos entendiam que era possível ter um Deus que eles não conheciam e que precisava ser adorado. E aí Paulo, ao observar essa estátua, Paulo vai lá no Areópago, onde se juntavam os filósofos gregos, onde se juntavam os sábios gregos, e Paulo vai dizer: eu vi que vocês são muito supersticiosos, muito religiosos. E passando no meio da cidade, eu vi uma estátua endereçada ao Deus desconhecido. E é sobre esse Deus que eu quero falar com vocês hoje. O Deus que você não conhece. Esse Deus me trouxe aqui para pregar para vocês Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Que veio trazer vida e vida em abundância. Eu estou parafraseando as palavras do apóstolo Paulo lá em Atenas. Ei, para o ímpio ou para o gentil não convertido, a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo é loucura. Mas para o cristão, para a igreja, é o poder de Deus. É o poder de Deus. E a exemplo de Paulo, não perca uma oportunidade de pregar Jesus Cristo. Seja com palavra, seja com atitudes. Deixe Cristo ser visto na sua vida e através da sua vida. E que, consequentemente, pudesse ser ditosa, além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa, e por isso não tinha em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incerteza. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revela a ausência de Deus. Ei, o mundo em que vivemos hoje, ou a situação em que passamos hoje mundial, nós temos notado, temos falado isso aqui: desespero, angústia, medo, aflição, descontrole emocional, opressão, depressão, e tudo isso, irmãos, porque muitos não têm a esperança em Cristo Jesus. Por falta dessa esperança, que como foi pontuado aqui, e o texto bíblico diz isso, a esperança é a âncora da alma, é aquilo que nos mantém de pé, firme, naquilo que Jesus Cristo conquistou por nós, naquilo que Jesus Cristo nos prometeu. A esperança nos leva a enfrentar a circunstância, entendendo que
O nosso Deus nos prometeu. E Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. E Ele nos prometeu vitória, independente da situação. Ele prometeu que estaria conosco e Ele está conosco. Diante desse momento difícil em que nós, juntamente com o mundo, estamos enfrentando. E é por isso que nós precisamos a cada dia, pedir ao Espírito Santo para renovar a nossa esperança, pedir ao Espírito Santo para renovar a nossa fé, para que nós continuemos com os nossos olhos voltados para Cristo, porque sem Cristo nós estaríamos como muitos estão hoje, desesperados, muitos tirando a sua própria vida, muitos pensando em tirar a sua própria vida. Algumas semanas atrás uma pessoa mandou um vídeo para mim e ela